Muito boa tarde a todos. Queremos dar as boas-vindas a este momento de recordação do nosso pai. Efetivamente são dias sombrios, tempos estranhos estes em que vivemos, em que mesmo num funeral temos estas condicionantes todas, em que um momento em que todos nós desejávamos, ansiávamos, queríamos estar juntos, em que o contacto perto um do outro é muito importante, também isso nos é tirado neste momento. Por isso, é o possível, é desta forma, impessoal, mas é a forma possível, em vídeo, e por isso agradecemos efetivamente a presença de todos neste momento. Queríamos iniciar com a apresentação de um vídeo produzido pela minha irmã, que procura recordar e celebrar a vida do nosso pai. Vamos então passar agora ao vídeo, de seguida voltaremos então a falar. Oh, Rui, não mexas, não. É só um instante. As condições técnicas não são as ideais, mas enfim. É para juntar é verde. Efetivamente este vídeo recorda-nos a pessoa especial que o nosso pai era. E uma pessoa que aprendemos mais e mais e ao longo do tempo, que era uma pessoa querida e amada por muitos. E sabemos que deixa amizades fundas, profundas. Se fosse por onde ele tenha passado, em Odivelas, no Hervedal, na Póvoa de São Cosme. É uma pena não estarem aqui esses amigos, não estar aqui a família, as suas irmãs, que ele tanto amava, e que eram uma equipa unida. E ele tem lutou uma vida dura. Efetivamente ele nasceu no fim de uma guerra e antes dos 20 anos já estava no meio de outra. Isso marcou-nos a nós. Seguiram-se outras guerras para alimentar a família, para nos dar melhor do que aquilo que ele teve. E no meio disto tudo admirámo-lo e aprendemos a admirá-lo cada vez mais.
Ele nunca deixou que isso efetivamente o afastasse do Criador. No entanto, recordo aqui algumas batalhas que ele travou. Ele era ex-militar, um ex-combatente do ultramar, e uma das grandes batalhas que ele travou na vida foi ter o reconhecimento do Estado português que efetivamente ele tinha estado no ultramar, o processo dele perdeu-se. E foi uma batalha que durou mais de 10 anos para ele ter a dignidade de ser reconhecido. Ele queria ter essa dignidade, esse reconhecimento do Estado português em que ele efetivamente esteve no ultramar e ser reconhecido enquanto deficiente das Forças Armadas. Ele, à medida que esta batalha ia se desenvolvendo, conta todas as probabilidades de a vencer, venceu-a, mas sempre garantiu a nós, à família, aos filhos, que ia vencer esta batalha. E assim foi. Outras ele travou, teve várias vezes em hospitais, por outros motivos, venceu todas. Esta não venceu. No entanto, ficamos com esta memória, com esta recordação dele. Ele podia ter ficado amargurado nestas batalhas duras que foi travando ao longo da vida, mas isso nunca aconteceu. Estas batalhas que ele travou, estas guerras impostas, algumas internas, outras externas, podiam-no ter efetivamente amargurado, mas isso não aconteceu. Melhoraram o caráter dele, sempre. Ele tornou-se uma pessoa generosa, uma pessoa hospitaleira, honesto, profundamente honesto e reto. E tal assim é que ele tinha grande prazer, relativamente à hospitalidade e à generosidade, ele tinha grande prazer em que os filhos, quando ele estava no Hervedal, quando ele estava na terra, os filhos, nós pudéssemos ir para a casa dele aqui de Odivelas, com os nossos amigos. Ele fazia questão que fôssemos para lá, usufruir o espaço exterior, fazer churrascadas. Ele tinha grande prazer, quando não estava em casa, de nós usarmos o espaço. Tinha maior prazer, quando ele estava cá, de receber os amigos dos filhos. E fazia-o com enorme entrega e procurava sempre dar o melhor dele. E efetivamente, outra característica dele que notável é a gratidão. E efetivamente ele podia ter ficado ingrato com a vida, costuma-se dizer que a vida dá-te limões, faz limonada. Efetivamente ele podia ter ficado ingrato, não aconteceu isso. Ele desenvolveu um espírito de gratidão sempre profundo. E efetivamente, como estávamos a dizer há pouco, ele se aproximou do Criador, sempre, sempre. Sempre o aproximou do Criador. Mesmo no ultramar, ele procurava, ele via, enfim, na guerra, se é possível captar beleza, enfim, ele procurava essa beleza. Como é que ele procurava? Ele procurava pintar fotografias, preto e branco, naturalmente, pintava-as, ele produzia as tintas, e ele pintava fotografias, as dele, as dos camaradas dele, e procurava também essa beleza, e mais tarde na vida isso também aconteceu. No entanto, ele nunca deixou que esta luta que ele travou na vida o afastasse do Criador. Ele sabia que por trás de tanta beleza e coisas incríveis estava uma inteligência. E ele nunca se desligou do Criador. E efetivamente o nosso Pai inspirava-nos com este bom exemplo. Ele nunca adormecia sem agradecer pelas coisas boas, nem pedir pelos filhos, e efetivamente confessou-nos que também pedia pelos sem-abrigo e pelos ex-combatentes que continuavam na guerra. Nós partilhávamos esta ligação com o nosso Pai, com o Criador, nós valorizamos mesmo esta ligação. E o meu pai prezava também muito uma oração, ficou conhecida como oração modelo, a oração do Pai Nosso. Nesta oração se diz: seja feita a tua vontade na terra. Bom,
Sabemos que a vida dura que o pai teve na guerra, as dificuldades e agora este fim abrupto e com tanto cuidado que ele tinha, enfim, não era a vontade de Deus feita na terra, por enquanto. Nós confiamos que em breve essa oração se concretizará e que a terra finalmente será habitada por pessoas felizes e em boas condições, como o nosso pai queria, como queremos todos. O nosso pai partiu. Segue-se agora a aprendermos a lidar com a sua ausência. Resta-nos o consolo dessa oração, da vontade de Deus ser feita aqui na terra, e a vontade, essa vontade, enfim, incluía lidarmos com as adversidades. Isso o nosso pai ensinou-nos muito mais, e isso fomos percebendo ao longo da vida, ao longo que fomos crescendo. Algumas recordações boas também que temos e que agora vou ter que aprender a viver apenas com as recordações. Quando era miúdo íamos muitas vezes à pesca, ele ensinou-me a pescar. Uma vez ele ficou zangado comigo porque ele pediu para eu lançar a cana, a minha cana era mais pequena, para uma determinada zona, porque nenhum de nós estava a pescar nada. E então, quando lança a cana, quando estávamos a pôr, a empatar o tranzol, a minha cana começa a bater forte e era uma enguia, foi a maior enguia que eu apanhei na vida seguramente, e diz ele que também ele viu apanhar na vida. Ele ficou orgulhoso com aquele momento. Vamos ter que viver com estas recordações. Também ainda há 2 anos ou 3 fomos os dois à Inglaterra, foi muito bom. Vamos ter também saudades da comida dele. Entretanto, a minha irmã também quer partilhar com todos nós algumas ideias, alguns pensamentos. É muito o que o meu irmão já disse. Se calhar devia avisar que vai haver lágrimas. Se calhar são esperadas. Eu escrevi algumas coisas porque eu dou-me bem com palavras escritas ou com imagens, daí ter feito o vídeo. E nas palavras que escrevi, pensei no nome do meu pai. Ele tinha 3 nomes, Manuel Amaral Campos. Manuel era o da família, é o nome usado na família. O Amaral era o dos amigos e o do trabalho, e o Campos foi o soldado e foi também o criativo, porque aqueles limões que a vida lhe deu, ele não fez exatamente limonadas, ele transformou-os em arte, em pinturas. Temos um enorme espólio que ele deixou. Isso para mim deixou-me boquiaberta, como é que o meu pai, ele era determinado, eu vou pintar, e ele começou a pintar de forma primária e chegou a um nível que eu quase não acredito que aquilo corre na família. Como é que é possível o meu pai ter chegado, e começou tarde, começou já depois dos 50, por isso ele com os limões que a vida lhe deu, ele fez arte, e esse lado criativo espero que tenhamos herdado um bocadinho dele. Ao longo desta semana temos recebido imensas mensagens que revelam mais desse pai, e acredito que agora, ao longo do tempo, quando no silêncio é que nós conseguimos ouvir tudo, e agora que ele se calou é que nós vamos conseguir ouvir tudo. O que já sabíamos, o que julgávamos saber, e mais uma riqueza de conhecimento que virá a seguir, como já aconteceu com a nossa mãe. Coisas que lhe aconteceram na vida: fome, frio, guerra, doença, acidentes, mortes de pessoas. Estes foram os limões. Mas ele estava sempre à procura de motivos para agradecer e de projetos. Agora, durante a pandemia, ele ficar barricado levou outra vez para as trincheiras onde ele tinha vivido, e o soldado voltou à tona. É preciso sobreviver, e sobreviver quer dizer não apenas existir, mas ter algum prazer em fazê-lo. Ele fez um móvel sozinho, ele não é carpinteiro. Ele estava sempre a procurar atividades para se manter seguro, dava-se só com um grupo de pessoas
e encontrava-se com eles no exterior, e isso dava-lhe muito prazer porque ele voltou a ser útil, podia cozinhar, etc. Todos os dias, desde que iniciou este processo de pandemia, lhe ligávamos, eu chamava-o. Eu ligava-lhe e dizia: então, velho, desculpem, quer dizer, isto é esperado, não é? Okay. E os dois gostávamos muito desta expressão. Ainda hoje a minha tia, uma das minhas tias, me disse que ele lhe dizia, ela liga-me, chama-me então velho, e ele ficava todo contente. Eu era a minha preta, porque também a minha avó era a avó preta, e a minha avó era de fibra, e ele achava que eu tinha herdado esse lado, e então eu era a preta, e ele sempre me chamou a minha preta desde pequenina. Tenho mais pretas na família, as minhas primas e as minhas tias. Quando eu penso nisto tudo que aconteceu e se pensa, foi da vontade de Deus, não foi. Deus não quer estas coisas horríveis. Deus criou este planeta incrível, cheio de coisas incríveis para nós desfrutarmos da vida. Ele não pode ser a mesma pessoa a criar esta coisa incrível que nós habitamos e criar estas relações humanas e nos dar abertura para estas relações humanas, e a mesma pessoa que criou isso criar este processo de sofrimento. Não pode ter sido, não foi. Eu aprendi muito com o meu pai nesse sentido. Como o meu irmão já disse, ele não amargou. E ele não ficou revoltado, mas porquê que Deus isto e porquê que Deus aquilo? Não, ele via alguém, houve uma inteligência que criou isto tudo, ele tem um motivo para estas coisas e eu vou manter a minha ligação com ele, e isso era extremamente inspirador. As armas que ele usou para lidar com as adversidades era essa relação que ele mantinha com Deus, e era a criatividade. Ele usou isso. E nesta última semana, eu vou dizer uma frase que é forte e pode ser horrível. Os últimos dias que ele esteve no hospital foram dos piores que já vivemos, mas também dos melhores. Porque vimos mais do nosso pai e porque ficámos muito contentes, e esta é a frase horrível, o nosso pai morreu muito bem. Ele morreu tratado como um bebê, ele disse-nos isso, como um membro da família. Ele era o pai daquelas pessoas que estavam no hospital militar, era o irmão. Nunca imaginei ver aquele calibre de cuidado humano que vai muito para além de tirar e pôr ventiladores e fazer pensos e dar picas. Aquele nível de humanidade é verdadeiramente incrível. Eu ainda não tinha visto no hospital e já tinha visto coisas muito boas em hospitais. E por isso... no Hospital das Forças Armadas. No Hospital das Forças Armadas, sim. E não temos palavras suficientes para agradecer. Quanto à dor que fica, ela vai ficar sempre, não vai sair. O que nós vamos fazer é aprender a lidar com ela. E quanto a todos os que estão desse lado tristes também com isto, sim, é triste, assumimos essa tristeza, isto é tudo muito triste, mas vamos valorizar as coisas boas, temos tantas coisas boas para valorizar, em todo lado, há sempre coisas boas. Ele fazia isso, ensinou-nos isso, nós fazíamos, façam também. Era isto que eu queria dizer. E agradeço muito ao apoio de toda a gente, temos recebido temos tido um colinho tão bom e tão quentinho. É verdade. E por isso, muito obrigada a todos. É verdade. E também ficamos felizes por saber do carinho que ele recebeu em vida de todos, e ficámos a descobrir coisas que não sabíamos do nosso pai, coisas positivas, boas, a estima que ele tem de muitas pessoas, não é? Tivemos telefonemas surpreendentes. A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, na pessoa do Presidente, liga-nos várias vezes
Hoje está uma bandeira à meia haste. No Clube Atlético das Patameiras, o Tivemos Centro Recreativo da Póvoa de São Cosme, igualmente, está de luto. E várias manifestações de indivíduos, enfim, é incrível. As minhas tias têm muita pena de estarem tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Mas no fundo estamos todos juntos, porque felizmente agora a tecnologia permite-nos isto. E também isso agradecemos. Somos gratos por isso, por termos esta oportunidade de partilhar este momento. Estamos mesmo na parte final. Na primeira semana que ele esteve internado, ele ficou muito contente, muito feliz por saber que a Filipa, a neta dele, tinha pedido a Deus que o ajudasse, que lhe desse coragem para enfrentar isto. E ele disse-nos isto. Conseguiu comunicar na primeira semana que esteve internado e ficou muito feliz. Por isso achamos apropriado terminarmos esta conversa com uma oração que ele apreciava, como ele terminava todos os dias, era a falar com Deus. Por isso seria apropriado agora fazermos exatamente a mesma coisa. Fazer a despedida dele. Com uma oração que ele também estimava muito, a oração do Pai Nosso. De seguida vamos então avançar a urna, enfim, está ali à espera. Vamos continuar a emissão, vamos sair agora do carro. Vão agora levá-lo para o crematório. Nosso pai já foi, ele vai ser agora cremado aqui e agradecemos a todos por estarem aí. Obrigada. Obrigado. E por terem feito parte da vida dele ou da nossa, de alguma maneira. Obrigada. Vamos agora terminar. Obrigada.